Já vimos que todo trapézio ele tem dois lados opostos paralelos e os outros dois não paralelos. Então, esses dois aqui, ó, o AD e o BC, eles são chamados lados não paralelos. Então, o trapézio, como ele só possui um par de lados opostos paralelos, e esses lados são chamados de base, ó, por isso são trapézios. Os paralelogramas ele possuem dois pares de lados paralelos. Bora lá. Em qualquer trapézio, dois ângulos adjacentes que não estão apoiados na mesma base são suplementários. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ó? O ângulo A com o ângulo D, eles são adjacentes suplementares. E isso que a gente vai ter que observar. Daqui a pouco no exercício eu vou explicar para vocês direitinho. O ângulo B mais o ângulo C também vai formar um ângulo de 180 graus. Eles são adjacentes suplementares. As bases que são paralelas, okay? Os lados que são paralelos do trapézio, eles são chamados de bases. Então, portanto, eu tenho a base menor, okay? E a base maior. E esse comprimento que sai de uma base à outra, que é perpendicular entre elas, é chamado de altura dos trapézios. Então vamos lá as propriedades dos trapézios. Okay? E a classificação deles. O trapézio isósceles, ele possui os lados não paralelos de mesma medida. Okay? Portanto, ele tem a mesma regra do triângulo isósceles. Os ângulos que estão na mesma base também são congruentes. Portanto, os ângulos D têm a mesma medida que o ângulo C e o A tem a mesma medida que o B. Ok? Os ângulos que estão na mesma base, eles são congruentes. Isso é só para trapézio isósceles. Continuando. As diagonais, elas também são congruentes. Então, o que, que vai acontecer? As diagonais, o segmento que parte de A para C. Bruno, deixa o chat para tirar dúvidas, sem papo. Ok? Sem papo no chat. Os ângulos B, ou o segmento BD, que também é uma diagonal, ele tem a mesma medida do ângulo AC. Então, eu vou dizer que AC, ó, é congruente a BD. Isso nos trapézios isósceles. Continuando. O trapézio retângulo. O trapézio retângulo é no qual um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Então, você vê aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, esse lado daqui, ele é perpendicular às duas bases. A base menor, que é a AB, e a base maior, a C. Continuando. E o trapézio escaleno, os lados não paralelos, eles têm medidas diferentes. Então, esse lado daqui tem medida diferente desse lado de cá. Vamos continuando. Vamos, então, começar a praticar, resolver aqui em relação aos trapézios. A primeira propriedade que nós vimos é que os ângulos de bases diferentes, os ângulos consecutivos de bases diferentes, eles são adjacentes suplementares. Quer dizer que y e 40 graus, eles são adjacentes suplementares. É assim que eu vou encontrar o valor de y. Então, eu vou fazer lá. Y mais 40 graus é igual a 180. Então, y vai ser igual a 180 menos 40 graus. Y vai ser igual a 140 graus. Encontrei o valor de y. Okay? Então, aqui eu já estou explicando para vocês como é que eu vou me virar para encontrar essas medidas. Outra, o valor de x. Perceba que ele mostrou que esse lado de cá, não paralelo, tem a mesma medida que esse de cá. Como é que eu vou saber que ele mostrou isso, professor? Olha os dois tracinhos aí. É justamente ó, esse tracinho de cá e o tracinho de lá. Ele está justamente demonstrando que os lados não paralelos são iguais. Então, quer dizer que esse trapézio ele é um trapézio isósceles. Então, quer dizer que os ângulos de mesma base eles têm medidas iguais. Então, x é igual
a 40 graus. Ok? É isso que eu tenho que observar. Faz aí a letra B da mesma maneira. Resolve aí a letra B. Tá travado, gente, alguma coisa aqui na minha? É a sua internet, Rose. Dá uma olhadinha. Não tem página, Cibele. Amanda, é, é revisão. Eu não estou colocando nada de livro. Eu quero que você preste atenção e resolva quando eu pedir. Bora lá. Resolve aí. Desde terça-feira que eu estou falando isso. É revisão, é para prestar atenção e resolver quando o professor pedir. Então fica com o caderno do lado aí. Faz a letra B. Ô Bruno, deixa o chat para falar coisas interessantes. Vamos lá? Logo de cara eu já tenho qual é o valor de x. Essa é uma questão fácil. Então a gente não vai perder tempo. Qual é o valor de x? Pronto. Os ângulos. Por que eu sei que é 60 graus? E aí eu vou dizer para vocês que vocês estão errados. Ele demonstrou na letra B que esse é um trapézio isósceles. Ele mostrou para você que este lado não paralelo é igual a esse com os tracinhos que ele fez na letra A? Não. Então eu não posso dizer que x é igual a 60. Cuidado com isso, gente. Cuidado. Muito cuidado. Ele tem que demonstrar como ele fez no caso da letra A. Então, eu não posso dizer que x é igual a 60. Eu vou ter que fazer pela regra principal, ó, os ângulos de bases, ok? Bases diferentes que são consecutivos são suplementares, ok? Então, eles são suplementares. Então, nesse caso, 2x mais x é igual a 180. Então, 3x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 3. X vai ser igual a 60. Descobri o valor de x. E o valor de y, eu vou fazer da mesma maneira. O valor de y, ó, y mais 60, da mesma regrinha do x do lado de cá, porque os ângulos que são consecutivos de base diferente são adjacentes suplementares. Então, x mais 60, ou y mais 60 é igual a 180. Então, y é igual a 180 menos 60. Y igual a 120 graus. Bora lá. Então, lembrando que ele diz assim, ó, AD é congruente a BC. Quer dizer que isso aqui, ó, ele está demonstrando que AD é congruente a BC, então ele está dizendo que esse trapézio é isósceles. Então, quer dizer que esse lado aqui, AD e BC, são iguais. Então, as diagonais também são iguais, gente. Então, se as diagonais são iguais, calcule a medida de cada diagonal. Basta eu calcular uma única diagonal, que a outra vai ter a mesma medida. Então, ele está dizendo assim, ó, desse ponto a esse ponto mede 1,2. Então, gente, desse ponto até esse ponto aqui, mede quanto? 1,2 também. Olha aí, agora eu tenho como saber quanto é que mede de A até C.
Quanto é que mede de A até C? 3 mais 1,2, que dá o quanto? 4,2 centímetros. Pronto. Então, já tenho a medida de AC. AC mede quanto? 4,2 centímetros. E quanto é que mede BD? E aí, quanto é que mede BD? Ou DB, tanto faz. 4,2. Que a gente viu que uma das propriedades dele é que as diagonais têm a mesma medida. Ok? Fiquem atentos a isso. As diagonais têm a mesma medida no trapézio isósceles. Só certificando do que é o correto. Tá vendo? Ó, ele está dizendo que esses dois lados não paralelos são iguais. Então, qual é a propriedade do trapézio isósceles? Que se os lados não paralelos são iguais, os ângulos que estão na mesma base são o quê? Iguais ou suplementares? Isso, são congruentes, são iguais. Então, eu vou fazer lá, ó, 3x mais 10 graus é igual a x mais 40 graus. Certo? Então, vamos resolver a equação. 3x menos x é igual a 40 graus menos 10. Vai ficar 2x, vai ser igual a 30. Gente, Eduardo, são iguais. Tanto faz eu colocar x mais 40 igual a 3x mais 10, como 3x mais 10 igual a 40. É uma igualdade. São iguais, os ângulos da base são iguais. Iguais não importa a ordem. Então, continuando. Então, vai ficar x igual a 30 graus dividido por 2. X vai ser igual a 15 graus. 2x mais 7 graus mais 2x menos 27 graus vai ser igual a 180 graus. Então, eu vou ter 4x menos 20, porque eu tenho menos 27 mais 7, é isso? Subtrai e dá o sinal do maior, igual a 180 graus. 4x igual a 180 mais 20. 4x vai ser igual a 200 graus. Então, nesse caso, x vai ser igual a 200 graus dividido por 4. X vai ser igual a 50 graus. Base média de um trapézio. A base média de um trapézio é o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos desse trapézio. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Eu vou pegar o ponto A, o segmento AD, vou dividir ao meio, ele me determinou esse ponto M aqui. Então, esse ponto M, ele dividiu de A até M e de M até D em segmentos, dois segmentos iguais. Então, por isso que de A até M tem a mesma medida de que M até D. Está vendo aí os tracinhos demonstrando isso? A mesma coisa, pegou o lado BC, determinou qual é o ponto médio, nesse caso aqui representado pelo N, e ele dividiu BC em dois segmentos iguais. Então, BN tem a mesma medida que NC. Olha aí a demonstração com os dois tracinhos para cada lado. Quando ele une esses dois pontos que vão de M até N, ele determinou um segmento chamado base média. Okay? E toda vez que nós formos calcular a base média, a gente vai usar essa formulazinha daqui, ó. Base média é igual ao que? A base menor mais a base maior. A ordem não importa, se eu quiser fazer base maior mais base menor, ok? Tanto faz. Dividido por 2. Porque média, gente, é uma divisão pela quantidade que eu tenho de elementos. Se eu tenho dois elementos, que é base maior e base menor, eu vou dividir por 2. Se eu tivesse 3 elementos, eu dividiria por 3. Então, essa é a base média. Então, para eu saber a medida do segmento que vai desse ponto de M até N, eu vou pegar a base maior mais a base menor dividido por 2. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Então, por exemplo,
eu quero descobrir aí qual é o valor de x, que é base média. Então, mn é a base média. Então, vou lá. Ó. X, que é a base média, vai ser igual a base menor, 5,4, mais base maior, que é 8,6, dividido por 2. Ok? Resolvendo a letra A. Então, vai ficar assim. Oh, desculpe-me. Ia botando logo a letra B. Então, eu vou ter 5,4 mais 8,6, 9 mais 5, 14, dividido por 2. Então, nesse caso, x vai ser igual a 7 centímetros. Encontrei a medida do segmento MN, o valor de x. Observe na letra B. Quem é que está na base média? Me diz aí. Letra B. Observe aí. Quem é que está na base média? Na letra B. É o 6, não é isso, gente? 6 é a base média. A base menor é x e a base maior é 9. Então, cuidado para não colocar x igual. X ali, nesse caso daqui, é porque ele estava na base média. Se a gente for observar a fórmula, base média é igual. Quem é base média na letra B? Então, é 6. Então, B vai ficar 6 é igual. Quem é base menor? X. Mais. Quem é base maior? 9. Tudo isso dividido por 2. Como a incógnita é uma das outras duas bases, ou base menor ou base maior, eu vou fazer aqui ó, um tal cruz credo. Ó. Vou aplicar aqui. Ó. Então, vai ficar assim. 1 vezes x, 1 vezes 9. Então, vai ficar assim. Ó. X mais 9 vezes 1 dá x mais 9. Vai ser igual 6 vezes 2, 12. Então, x vai ser igual a 12 menos 9. X vai ser igual a 3 centímetros. Letra C. Eu tenho base média 5,6. Então, 5, isso é igual. Na fórmula, você tem que lembrar de substituir corretamente. Então, 5,6 vai ser igual. Base menor, 4,8, mais base maior, x, tudo isso dividido por 2. E aí você coloca 1 aqui e faz o tal cruz credo. Ó. 4,8 mais x vezes 1 dá 4,8 mais x. Igual. 2 vezes 5,6 dá o quê? Oi? 10,12? Faz essa conta aí direito. Olha lá, viu? Vocês estão no 8º ano. Ah, sim. Então, eu vou ter x vai ser igual a 11,2 menos 4,8. Cuidado, viu? Quanto é que dá 11,2 menos 4,8? Oi? 6,4. Bora lá. Base média. 2x mais 2 vai ser igual. Base menor, x mais 3, mais base maior, 4x menos 3. Isso tudo aqui, que é a soma dos dois, dividido por 2. Isso. Gente, vocês já podem observar que aqui eu tenho dois simétricos, ó. Eu não perco tempo. Isso, Júlia. Eu já tenho simétricos. E aqui, ó, vou botar um aqui e vou aplicar o cruz credo. Então vai ficar assim. Eu vou ter
4x mais x dá 5x, concorda comigo? Vezes 1 continua sendo 5x, igual, e esse 2 aqui, eu vou aplicar a distributiva quando eu multiplicar para cá. Ó. 2 vezes 2x, 4x, mais 2 vezes 2, 4. Então, onde foi que encontrou esse 5x, professor? Esse 5x está aqui, ó. É porque eu peguei esses dois termos que são semelhantes. Então, ficou 4x mais x dá 5x, que eu multipliquei vezes 1. Eu estou aplicando tal cruz credo aí. Então, vamos ter aqui, ó, 5x menos 4x vai ser igual a 4. 5x menos 4x dá o quê? X. X igual a 4. Então, a resposta certa é a letra B. B. Pronto. Não tem problema. Talvez você tivesse desenvolvido um pouquinho mais. Eu fiz aí um pouquinho mais rápido. Isso mesmo, Eduardo. É assim mesmo. Matemática tem inúmeras maneiras de resolver. Todas as maneiras vão chegar ao mesmo resultado. Vamos lá. Vamos relembrar polígonos. Eu gosto muito desses mapas mentais. Tem alguns alunos que fazem. Eu vi esse na internet e achei bem interessante. Então, assim, vocês viram desde o início, polígono. Você tem o quê? Linha fechada, formada por segmentos de reta. Eu tenho que lembrar que são segmentos de reta que não se cruzam. Então, eu tenho um polígono, eu tenho não polígono. Então, eu tenho que fechar. Por que esse aqui não é polígono? Porque está aberto. É chamado de linha poligonal. Ok? Então, não polígono, o de baixo, porque eles estão se cruzando. E não polígono outro, porque eu tenho uma linha curva. E aí a classificação. 1 e 2 lados, não existe polígono com 1 e 2 lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. E em relação aos polígonos, você tem os lados, os vértices, os ângulos internos, os ângulos externos, as diagonais. Nós estudamos todos esses, a gente vai ver de novo. O polígono convexo e o polígono não convexo. Então, ele colocou aí, o aluno que fez esse mapa mental aí, colocou uma coisinha bem simples de entender quando é que ele não é convexo, a boquinha aberta, tá vendo aí? E o convexo, a boquinha fechada. Então, você coloca 2 pontos dentro do segmento. Se você, na hora de ligar esses 2 pontos, atravessou lados, ele é um polígono não convexo. Foi o que ele fez aqui, ó. Pegou a letra A, fez um ponto A, fez um ponto B, ligou esses 2 pontos. Cortou os lados, ele é um polígono não convexo. E se ele não cortar os lados, como é o caso do desenho de baixo aqui, ele é o chamado polígono convexo. E os polígonos regulares são aqueles polígonos equiângulo e equiláteros. Ele possui os lados congruentes e os ângulos também congruentes. E aí você tem o nome de todos os polígonos que nós estudamos. O tempo inteiro aqui a gente utiliza ele. Okay? Até 20 lados. Vamos lá. E a quantidade de diagonais, lembra? A gente vai ver quantas linhas eu saio de... quantas diagonais eu tenho de um único vértice. Eu vou pegar o número de lados e subtrair de 3. Então, por exemplo, o pentágono tem 5 lados. Quantas diagonais saem de um único vértice? Eu vou fazer 5 menos 3 igual a 2. Então, portanto, eu tenho, num pentágono, eu tenho 2 diagonais que saem do único vértice A. Então, para saber o número de diagonais saindo de um único vértice, eu vou usar isso aqui, ó, n menos 3. De um heptágono, como é o caso desse desenho daqui. Quantas diagonais saem do vértice A? Vou pegar 7 menos 3, 4 diagonais. Então, você repara aqui, ó, 1, 2, 3, 4 diagonais. Okay? Mas se eu quero saber o número total de diagonais, e aí eu vou usar a fórmula que a gente estava trabalhando até terça-feira. N, diagonais vai ser n vezes n menos 3 dividido por 2. Vamos relembrar aqui? Então, determine o número de diagonais de um polígono convexo de... Vou pegar aqui os maiores.
15 lados. Então, portanto, vamos lá. A fórmula que eu tenho para calcular diagonais é essa daqui, ó, relembrando. N vezes n menos 3 dividido por 2. Quantas diagonais tem um polígono de 15 lados? Então, vamos resolver aqui a letra C. Então, 15 vezes 15 menos 3 dividido por 2. Então, eu vou fazer 15 vezes 15 menos 3 dá o quê? 12 dividido por 2. Então, vai ficar diagonal igual. Deixa eu tirar esse C aqui para não ficar estranho. Está parecendo que eu estou colocando diagonal. É melhor colocar a letra D. Então, D vai ser igual, D vai ser igual. Então, D vai ser igual a 180 dividido por 2. Ele terá 90 diagonais. Ok? Me diz aí quantas diagonais tem um polígono de 20 lados, que é o chamado icoságono. Faz aí a letra D. Quantas diagonais possui um polígono de 20 lados? Olha a fórmula. Ó, é só usar ela. Cento e setenta. Vamos ver? Então, letra D. Diagonal vai ser igual N, que está representando o número de lados, vezes 20 menos 3, que é N menos 3, dividido por 2. Então, letra D, ou diagonais, eu vou ter 20 vezes 2, ou 20 menos 3 dá 17, dividido por 2. Diagonal vai ser igual. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, se eu tiver em cima um múltiplo de 2, por exemplo, aqui, ó, 20 dividido por 2, eu posso fazer se quiser. Então, 20 dividido por 2, ó, dá 10, porque aí eu já faço mais prático. Então, diagonal vai ser igual a 170. Muito bem, acertou aí. Dá o print nessa tela. Vamos para outra fórmula. Relembrando aqui todas as fórmulas de polígonos regulares. Soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos de um polígono. A gente já viu isso. E a gente sabe que o SI, ou seja, a soma dos ângulos internos de um polígono regular, é igual a 180 graus. Ok? E o SE, que é a soma dos ângulos externos, para todo polígono, é igual a quanto? Me diz aí. Quem lembra do SE? Isso. De todo polígono, de todos eles, SE é sempre 360 graus. SI vai ser igual a n menos 2 vezes 180. Por que esse n menos 2? Só lembrando que esse n menos 2 está indicando aí o quê? O número de triângulos, não é isso? Quantos triângulos, por exemplo, tem um hexágono? Eu vou subtrair de 2. Eu vou pegar
O hexágono tem 6 lados. 6 menos 2, 4. Então, ó, ele formou 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, se a questão perguntar quantos triângulos tem um decágono, vou fazer 10 menos 2, 8 triângulos. E aí, esse triângulo, eu vou multiplicar, esse número de triângulos, vou multiplicar por 180 graus, porque a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, por exemplo, a figura é um hexágono regular. Quanto vale a soma da medida dos ângulos internos do hexágono? Aí eu vou lá, ó. SI vai ser igual a n menos 2 vezes 180. E aí eu vou resolver a letra A. Então, SI vai ser igual. Hexágono tem 6 lados, então 6 menos 2 vezes 180. Então, SI vai ser igual a 4 vezes 180. SI vai ser igual a 720 graus. E qual é a medida do ângulo A? Aí eu vou trabalhar com aquela fórmula do AI, a medida de cada ângulo interno. Me lembra aí qual é a fórmula do AI? Justamente. A parte boa é que nós já calculamos o SI. Então, ó, lembrando aqui a fórmula, AI vai ser igual a SI dividido pelo número de lados. Então, nesse caso, o SI, que é 720, então vamos lá. AI vai ser igual a 720 dividido pelo número de lados que tem esse polígono, que é 6. 720 dividido por 6 dá quanto? Muito bem. Ok? Então, fica atento. E aí, praticamente, a gente já terminou toda a revisão. Só falta o AE, que é a medida de cada ângulo externo de um polígono regular. Mas aí o AE a gente já sabe que SE é quanto mesmo? 360, não é isso? E a gente vai dividir pelo número de lados. Deixa eu pegar uma questão melhor aqui. Essa de K, que é boa. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Toda vez que a questão, gente, pedir esse tipo de, tiver esse tipo de problema, a primeira coisa que eu tenho que saber é calcular o SI do polígono. Ok? Então, por exemplo, a letra A, ele é um quadrilátero. Quanto é que vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Vimos isso na terça-feira, na revisão. Qual é o SI do quadrilátero? Olha, triângulo aí. Quantos triângulos tem um quadrilátero? Se eu fizer uma diagonal aqui. 2, não é isso? O SI do quadrilátero é 360 graus, gente. Não pode esquecer. Vimos na aula de terça-feira. Então, vou fazer assim, ó. X mais 65 mais 105 é igual a 360. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, 2x vai ser igual a 360 menos... Quanto é que dá essa soma daqui? 170, não é isso? Então, 2x vai ser igual a 360 menos 170 dá quanto? 109. Isso. Então, x vai ser igual a 190 dividido por 2. Qual é o valor de x? 95 graus. Ok? A mesma coisa eu vou fazer para o pentágono. Só que eu não sei de memória qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono.
Então, eu vou lá, ó, SI, letra B. Eu vou ter que calcular primeiro. Número de lados, n menos 2, então 5 menos 2 vezes 180. Então, SI vai ser igual a 3 vezes 180. SI vai ser igual a 540 graus. Pronto, agora eu sei que ele está querendo o AI. Porque eu sei que é o AI? Porque todas as medidas aqui de x são iguais. Então vai dar o quê? 5x é igual a 540. Então, x vai ser 540 dividido por 5. Que dá quanto? 108 graus. Ok? Tem questão igual a essa na avaliação? Tem. Então, fica atento. Primeiro eu tenho que saber qual é o SI dele, para depois somar todos os ângulos internos igual ao tal SI. No caso do SI do pentágono, ou do pentágono foi 540, e do hexágono, ou do quadrilátero foi 360. Ó, primeiro eu tenho que calcular isso, tá vendo? Para depois somar todos os ângulos internos e igualar esse valor que a gente encontrou. Dá o print aí nessa tela. Se eu tenho que saber quanto é que mede cada ângulo interno, eu tenho que saber quanto é que ele tem a soma. Se eu somar tudo, dá quanto? Eu só posso fazer isso depois que eu somar todos os valores.